Aqui no canal, nós estamos trabalhando com você a verdade da realização de Deus, aquilo que alguns chamam de iluminação espiritual, ou o despertar da consciência. E isso é uma nova forma de viver, uma nova maneira de viver, uma maneira de viver livre da contradição, do conflito e de todo esse sofrimento que nós conhecemos como seres humanos, dentro desta nossa vida, como nós a chamamos, essa vida de relação com o mundo, com as pessoas e também com nós mesmos. Tudo aqui tem início exatamente nessa dualidade, que é o princípio equivocado do eu. O sentimento de uma existência separada, de alguém presente dentro do viver, levando sua própria vida. É isso que nós estamos questionando aqui com você. Nós estamos tentando mostrar a você, através desses vídeos, nós temos encontros online também, depois a gente coloca para você aqui o nosso grupo do WhatsApp, você tem aí já na descrição do vídeo, temos encontros presenciais, fazemos retiros também, e tudo isso com o propósito de investigarmos a verdade sobre quem nós somos. O nosso trabalho aqui, ele se propõe a uma visão da realidade sobre quem nós somos. Qual é a verdade sobre o nosso próprio ser? Qual é a verdade sobre a nossa natureza real? Aquilo que verdadeiramente nós somos. Então, eu quero trabalhar com você nos próximos minutos sobre essa ideia de consciência que nós temos. Você se vê como alguém consciente da vida, consciente no mundo. Agora, o que é essa consciência? Percebam uma coisa muito interessante aqui quando a gente trata dessa questão da consciência. Para nós, o que é estar consciente? Nós acreditamos que estamos conscientes, mas o que é basicamente esse estar consciente? É estar ciente de alguma coisa. Essa autoconsciência é a consciência de si mesmo numa relação com a experiência. Então, é muito simples. Eu digo que estou consciente porque eu sou e você é. Eu sou isso e tenho diante de mim esta outra coisa. Então, há sempre uma dualidade nessa assim chamada consciência. Eu sou o sujeito e aquilo ali, ou aquela outra coisa, é o objeto. Então, estou sempre nessa visão de estar consciente porque carrego esse eu como sendo o sujeito e aquilo do qual estou consciente. Por isso que digo, estou consciente ou sei que sou consciente, mas sou consciente assim. Sou consciente de alguma coisa. Sou consciente, inclusive, de mim mesmo. Em sono profundo, nós não temos nenhuma noção desse tipo, de estar consciente. Então, nós confundimos a realidade daquilo que eu tenho chamado aqui no canal de pura consciência ou a verdade da consciência ou a real consciência com simplesmente estar consciente. Estar consciente é eu consciente do mundo, do outro, da vida, dos objetos, das experiências. Isso não ocorre em sono profundo. Quando você está em sono profundo, não há mundo, não há corpo, não há o outro, não há o eu. E, no entanto, algo permanece inalterável. Pela manhã, ao acordar, você percebe que você é o mesmo, aqui acordado. E, mais uma vez, nesse estar consciente do mundo.
No entanto, no sono profundo, você permaneceu de alguma forma. Essa forma é a realidade da consciência. Uma consciência que está presente em sono profundo, está presente também agora aqui e presente no sonho que você tem à noite. Enquanto dorme, você tem um sonho. E também lá está esta consciência. Mas essa consciência é algo que está ultrapassando esse sono profundo, esse estado de vigília e esse sonho. Então, qual é a verdade sobre quem somos? É a verdade desta pura consciência. Não se trata de estar consciente, de eu sou consciente de você, eu sou consciente do mundo, eu sou consciente dessas experiências, eu sou consciente de estar falando, sou consciente agora de estar ouvindo. Não se trata dessa experiência, porque essa experiência ocorre nesse estar consciente. Aqui, a verdade do seu ser, desta pura consciência, ultrapassa esse estado de estar consciente, de ser consciente, de vir a ser. Então, a noção de eu fui, eu sou e eu serei, isso está dentro desse estar consciente. Então, essa consciência eu tenho chamado de a consciência do eu. Essa é a consciência que nós conhecemos. Aqui, nós, quando tratamos com você da liberação, da contradição, do sofrimento e da ilusão deste mundo, estamos falando deste mundo, deste eu sou, eu fui, eu serei, deste mundo onde você pode dizer estou consciente. Estamos agora aqui lidando com algo que transcende esta condição. Toda a nossa condição psicológica de ser alguém no mundo, esse ser psicossomático que demonstramos ser em nossa vida, em nossas experiências, nesta percepção de estar consciente do mundo, em nossas relações com pessoas, objetos, lugares e situações, tudo isso transcorre dentro de uma condição ainda de inconsciência, que nós chamamos de consciência. Aqui, o desafio é perceber que toda problemática humana, todo sofrimento nosso como seres humanos reside exatamente nesta inconsciência ou nesta condição de estar consciente, como nós aqui acreditamos. Está vivendo as nossas vidas como uma pessoa separada da outra, como alguém separado do mundo, separado dos objetos, separado da vida. Essa é a condição desta consciência do eu. Essa qualidade é essa qualidade de consciência que nós temos, a consciência do eu. Nesta mente, que é a mente particular dessa identidade que acreditamos ser. Essa mente eu tenho chamado de mente egóica. Vivendo dentro desta consciência, que é a consciência do eu, que também eu tenho chamado de consciência mental. Aqui eu quero investigar com você a ilusão desta consciência. Observe que as nossas ações, elas nascem de um fundo de experiências guardadas, de lembranças, de memórias. Nós estamos respondendo à experiência da vida com base num conhecimento que nós trazemos. É isso que nós chamamos de estar consciente. Se reconheço um objeto, se reconheço uma pessoa, se reconheço uma experiência, se reconheço um lugar, é porque isso é algo que faz parte desse registro de memória,
Então, essa assim chamada consciência que tenho nessa experiência, ela é uma consciência mental. É uma consciência que se enquadra nesta condição de reconhecimento de memória. Tudo em nós tem por base essa memória. Toda a nossa experiência humana, ela está assentada na memória. Nós somos, como criaturas humanas, o resultado de memória. Toda experiência humana, todo conhecimento humano, tudo aquilo que tem sido guardado ao longo de milênios, é parte da informação que trazemos hoje em nós, essa estrutura de corpo e de mente como uma presença de memória. Tudo que você tem sobre quem você é um conhecimento de memória. O seu corpo é uma memória dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós. É a memória deles. Todo o seu corpo representa uma memória. Essa memória biológica é a memória dos seus antepassados. Então, o seu corpo é uma herança de memória. E toda a sua formação psicológica também é uma herança de memória. De memória da raça humana, da cultura humana, da humanidade. Além desta memória particular e pessoal desses últimos 30, 40, 50 anos, esses anos de vida que você tem. Tudo isso tem dado a você uma formação de experiência, de conhecimento, de memória. Então, quando você se refere a si mesmo como sendo alguém, você está falando a respeito de alguém que não passa de uma memória. Uma memória biológica e uma memória psicológica. Então, quando você diz estar consciente, ou quando a gente fala aqui sobre esta consciência que temos, estamos apenas nos referindo a esta ideia, a esse conceito de estar consciente, o que representa um reconhecimento de memória. Quando não há memória, não há consciência. Isso ocorre em sono profundo. Isso ocorre quando você não tem uma determinada lembrança de algo. Se não tem lembrança, você não tem consciência. E notem que é uma consciência pessoal, particular, ligado a uma formação adquirida pelo cérebro. É o cérebro que registrou toda essa memória, é o cérebro que tem toda essa memória. Então, aquilo que nós chamamos de consciência não passa de memória. Toda a sua consciência de mundo é uma consciência de memória. E essa consciência é a consciência do eu. Aqui o que eu quero lhe dizer é que essa não é a verdade sobre a consciência. Essa não é a verdade sobre você. Não é a verdade sobre a sua real consciência. A real consciência não é particular e pessoal desse eu. Esse eu é um conjunto de memórias, um conjunto de lembranças. Esse eu não tem consciência. Esse eu é a memória. Esse eu é só um conhecimento adquirido, uma experiência adquirida, uma lembrança, uma memória, uma recordação nesse cérebro, nesse corpo-mente. Então, quando você usa o pronome eu, se referindo a si mesmo presente, você está apenas falando a partir de uma memória e descrevendo uma memória. Quando você fala sobre quem você é, quando você conta a sua história, começando pelo seu próprio nome, a sua idade, seu endereço, quando você fala sobre seus antepassados, tudo que você tem são recordações, são imagens, lembranças, memórias. Essa não é a verdade da
realidade do seu ser, desta real consciência, desta real presença, aqui, esta nova forma de viver, essa nova maneira de viver, é o viver livre desta consciência do eu, desta mente egóica, desta condição de uma entidade presente, de uma identidade presente, dentro dessa experiência, o que é uma ilusão. Então se trata aqui do despertar de sua real natureza divina. Nos Upanishads, os sábios indianos nos falam de 4 estados, e eu acabei de falar sobre 3 deles agora aqui. Nós conhecemos, sim, 3 estados nesta assim chamada vida humana, vida do homem, a vida do ser humano. Conhecemos o estado de vigília, esse estado que aparentemente nele nós temos consciência, na realidade, como foi colocado, apenas há esse estar consciente. Temos o estado de sonho, quando à noite dormimos. Nós vivemos no mundo do sonho, toda uma experiência de sonho. Quando acordamos, ou saímos desse estado de sonho para o estado de vigília, percebemos que era só um sonho. No entanto, aquilo era muito real, muito verdadeiro. Enquanto tudo ali acontecia, você se via realmente naquela vida, naquele contexto, naquela história, e se sentia plenamente consciente, nesse estar consciente, como agora aqui. Quando acorda, percebe que aquilo ali era só uma produção da mente, um conjunto de imagens, lembranças, memórias. Lá haviam pessoas, objetos, lugares, sensações, percepções, pensamentos, também sentimentos, todo tipo de experiência da vida onírica, que é uma vida de sono, que é uma vida no sono, que é uma vida em sonho. Agora nós temos aqui, nesse estado de vigília, algo parecido com isso, talvez um pouco mais claro e aparentemente mais convincente de que essa vida é real, de que realmente estamos conscientes e, na verdade, estamos diante apenas de mais um estado, que é o estado de vigília. E temos também o estado de sono profundo. No Mandukya Upanishads, nós temos 3 estados de um 4º estado. Então, no Mandukya Upanishads é falado desses 4 estados: vigília, sonho, sono profundo e o estado de Turiya. Aqui se trata do seu natural estado de puro ser, consciência, presença, o seu natural estado real de ser. Não é vigília, não é sonho, nem sono profundo, é o estado de Turiya. Nele há real consciência, não esta particular consciência do eu, onde existe esse princípio de separação, de dualidade, onde há você e o outro, você e a vida, você e o mundo. Todo o sofrimento psicológico do ser humano, ansiedade, medo, angústia, desespero, culpa, a contradição dos desejos, toda a desordem psicológica do ser humano, toda a confusão interna em que ele vive, em que ele se encontra, todo esse sofrimento psicológico é algo que está presente em razão desta condição de inconsciência, que nós chamamos de consciência, nesse estado de vigília. A real consciência é o estado de Turiya, é o despertar para a sua verdadeira natureza divina, para aquilo que é você. O ser humano passa 30, 40, 70, 80 anos da sua vida vivendo da vigília para o sonho, do sonho para o sono profundo, da vigília para o sono profundo.
do sono profundo para o sonho, ele vive esses 3 estados e não reconhece a verdade do seu natural estado, que está além desses 3 estados e que, paradoxalmente, é o estado verdadeiro do seu ser. Aquilo que é inato em cada um de nós é esse natural estado, o estado de Túria. O despertar da consciência, a iluminação espiritual, é assumir essa verdade. A verdade de que você é esta presença, esta consciência. Isso é o fim da ilusão desse nascer, crescer e morrer. Isso é algo que está além de nascimento e morte, além de vigília, sonho e sono profundo, além desse estar consciente, além dessa condição de consciência do eu, de consciência egóica, de mente egóica, nós estamos funcionando nesse estado de vigília dentro de um condicionamento de cultura, de sociedade, de mundo. Um condicionamento de comportamento, ações, movimentos, reações, respostas reativas às experiências, além desse condicionamento físico que temos, de comportamento, de práticas, de habilidades que aprendemos uns com os outros, nós temos um condicionamento, que é o condicionamento psicológico. Nesse condicionamento, estamos vivendo nos mesmos padrões da humanidade há milênios, a inveja, o ciúme, o sentimento de posse, a busca pelo poder, o desejo, como disse agora há pouco, toda a contradição presente que precisa ser investigada dentro dos desejos, a ambição. Há estados internos em nós de profunda confusão, caóticos. Há uma desordem psicológica presente em nossa vida, em nosso viver. Nossa relação com o mundo externo, com base nesse conflito, contradição e sofrimento interno que trazemos dentro de nós mesmos, nesse formato de dor existencial, de vazio existencial, tudo isso se reflete em nossas relações. Isso está presente em razão desse condicionamento psicológico, desse padrão de herança que herdamos desse mundo, que herdamos dessa cultura, que herdamos dessa sociedade. Então, o despertar da verdade, que é o despertar da real consciência, é o despertar desse natural estado divino, que é o estado de Túria. A verdade de Deus, a realização de Deus. Esse é o assunto que nós aprofundamos aqui no canal. Nós temos diversas playlists aqui no canal. Os vídeos estão nesse formato de playlists, onde você pode aprofundar isso, investigar isso, descobrir o que é viver esse natural estado de meditação. Não se trata de uma prática de meditação, mas o aprofundamento da revelação da real meditação de uma forma prática. Então é possível a ciência da real consciência, porque esta consciência do eu, ela é assim esvaziada de todo esse conteúdo de condicionamento psicológico. Algo novo, desconhecido surge a partir desse instante. Então, esse florescer da verdade do seu ser, a revelação de sua natureza divina, o assentar desse natural estado, que é o estado de Túria, o quarto estado, é algo possível para você? Esse é um dos assuntos que nós trabalhamos aqui com você dentro do canal, aprofundando basicamente temas
nesta direção, na direção do despertar da consciência, do despertar da verdade do seu ser. Ok? Se isso é algo que faz sentido para você, eu quero lhe lembrar, nós temos encontros online, encontros presenciais, temos também retiros, onde estamos trabalhando isso com você. Aqui no vídeo, na descrição do vídeo, nós temos o nosso link do WhatsApp. Então você pode se aproximar desse trabalho e tomar ciência do que está acontecendo, ok? Se isso é algo que faz sentido para você, a gente se vê. Valeu pelo encontro e aí fica o convite. Até a próxima. Você jamais teria medo, por exemplo, de adoecer. Você jamais teria medo da velhice. Se não estivesse presente aí essa configuração abalizada nessa dualidade da mente egóica.